Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha aqui no canal. A gente vai conversar sobre o livro Evidências de uma Traição, da autora Taylor Jenkins Reid, meu primeiro contato com a autora, e eu quero contar tudo pra vocês. Então, se você estiver curioso pra saber o que eu achei, tá comigo, sejam muito bem-vindos. Bora lá, gente. Primeiro, deixa eu dar algumas informações. Como vocês já sabem, o livro é da Taylor Jenkins Reid. A editora é a Paralela. Ele tá ali no gênero romance. Ele é um conto, ele não é um livro completão, né? Ele é um conto curtinho. Ele foi lançado no ano de 2021 com 101 páginas. E eu classifiquei ele com 4 estrelas. Esse foi o meu primeiro contato com a autora. E a Taylor, ela tá aí bem no auge. Ela tá fazendo sucesso há bastante tempo, com várias pessoas. Entre os booktubers temos muitos fãs da autora, e eu confesso que eu não naveguei nessa hype, não. Eu fiquei mais na minha, eu me segurei, mas muitas pessoas ultimamente, não booktubers, mas pessoas que acompanham o canal, que acompanham o blog, que acompanham lá a gente no Instagram, começaram a comentar sobre os livros dela comigo, a indicar, a falar que gostaram muito. E eu acredito nos meus seguidores, eu acredito em vocês, então resolvi provar um pouquinho da autora, né? Eu vou contar já a minha opinião sobre o livro, mas deixa eu fazer um resumo. Como eu disse, esse livro ele é um conto, então ele é bem curtinho, gente. Eu peguei achando que era um livro, mas quando eu abri no Kindle e vi tempo de leitura, 40 minutos, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. E eu li ele numa madrugada aí rapidinho, mais ou menos uma horinha, eu já tinha terminado o livro. Ele vai contar a história da Carrie e do David. A Carrie, esse livro ele é contado todo por cartas, tá? Ele é uma troca de cartas entre os personagens. A Carrie, ela descobre que o marido dela a estava traindo com a esposa do David. Ela descobre uma carta que a esposa do David enviou pro marido dela, e ela fica tensa com essa situação, né? E aí ela não sabe muito bem como reagir. Só para situar vocês, se eu não me engano, se não me falha a memória, nós estamos nos anos 70, tá, gente? Então, nos Estados Unidos, nos anos 70. Então, a realidade é bem diferente da atual. Ainda era um tanto quanto aceitável, né? Não era que é aceitável, mas assim, as mulheres ainda ficavam... Até hoje em dia, assim, não tem muita diferença hoje em dia, não. Mas a mulher, ela se sentia muito insegura de abrir mão do relacionamento dela, do casamento dela e seguir em frente. Hoje em dia eu não vejo muita diferença nisso, não. Tem muito menos julgamento do que naquela época, né? Mas ainda assim, tanto homem quanto mulher, em algumas situações eles se veem muito inseguros para abrir mão de algo que não tá te fazendo bem. No caso, que é uma traição, né? Você descobrir que você está sendo traído e ainda permanecer ali é complicado, mas muita gente continua por N motivos que não nos cabe julgar. Cada um é dono de si e é responsável pela sua própria vida. Mas nessa época a gente tem muito julgamento, ainda tem muita insegurança, e ainda assim normatizava, era meio que normal, né, acontecer a traição. Então quando ela descobre isso, ela fica muito abalada e ela não sabe com quem falar. Ela vai confrontar o marido dela, ela tá ali vivendo um período complicado no casamento, eles estão tentando ter filhos e ela não consegue engravidar. Ela já fez exames e, enfim, não rola pra ela uma gravidez. Então ela não tem com quem desabafar, ela não conta pra família, não conta pra ninguém. A única pessoa que ela pensa em falar sobre o que está acontecendo é a outra parte traída dessa história, que é o David. Então ela vai e envia uma carta pra ele e conta da situação. E aí, depois de um tempo, ele vai e responde. E ele também conta como ele enxergou tudo isso e ele não estava acreditando, ele fala um pouco de si. E aí eles vão começar uma troca de cartas e vai nascer uma amizade entre eles que é baseada nessas evidências de traição, né? Que eles encontram dos cônjuges, né? Ela encontra as cartas que a esposa dele enviou, ele encontra as cartas que o marido dela enviou, e aí eles vão tentar entender aonde que, entre aspas, eles falharam nesse relacionamento. Porque pra tá dando tão errado, pra ele procurar uma outra pessoa, pra ela procurar uma outra pessoa, então eles vão se sentir responsáveis pelas atitudes deles, né? E eu acredito que uma traição diz mais sobre quem trai do que quem tá sendo traído. Mas enfim... E ali eles vão conversar entre si, eles vão encontrar apoio entre si, vai nascer uma amizade
E bom, para bom entendedor, um pinga letra, né, gente? Não tem nada muito explícito aqui não, mas a gente vai aos poucos entendendo toda a história deles e como vai se desenvolver o relacionamento deles através dessa traição. Não posso contar muito mais do que isso pra vocês, porque seria spoiler demais, gente. Mas o que eu achei do livro? Vamos partir. Por isso que essa resenha, gente, o tamanho dessa resenha, desse vídeo, vai ser proporcional ao tamanho do livro, né? 101 páginas, uma leitura de 40 minutos no máximo, aí 1 hora estourando. Não tem como o vídeo ser muito grande. Então, vamos lá. Minha opinião. Eu achei o livro, obviamente, é uma leitura rápida, mas não uma leitura rápida porque o livro é curto, mas é mais porque é uma leitura muito fluida. Você vai lendo muito naturalmente e ele vai te instigando a continuar lendo, porque você está curioso, né? Você não está acompanhando o dia a dia dos personagens, você está acompanhando os eventos que eles contam através das cartas. Então a gente vai lendo e vai lendo e vai lendo. Quando você menos percebe, acabou o livro. E você fica com vontade de muito mais. Então, pra mim, isso é algo muito positivo numa história. Quando o autor ele consegue narrar tudo muito bem e de uma forma como a gente nem sinta passar o livro. Quando você piscou, acabou e você já tá apegado aos personagens e querendo e pedindo por muito mais. Então, pra mim, isso é um trunfo e a Taylor tá muito de parabéns nessa questão. Porém, eu achei, daí as 4 estrelas, eu achei o livro muito previsível. Dava pra perceber o que iria acontecer. E o final, a gente fica assim, legal, eu já imaginava que essa era uma possibilidade. E então, pra mim, me desanimou nesse sentido. Não que eu acho que a autora ela escreveu esse livro pensando em fazer algo muito esplendoroso, nem nada não. Mas eu senti muita previsibilidade conforme passou da metade da história, você já vai meio que ligando as coisas e já sabendo assim, ó, vai acontecer isso. E no final acontece justamente aquilo que eu tinha imaginado, que eu achava que era capaz de acontecer. E por isso eu dei 4 estrelas para ele, por conta da previsibilidade. É um livro em que a gente vai ver eles conversando muito sobre as próprias frustrações quanto aos seus relacionamentos. Ela vai reclamar do marido, ele vai reclamar da esposa, mas ao mesmo tempo eles vão reconhecer as próprias falhas, porque um relacionamento não é feito de uma única pessoa, né? Um casal são 2, tem que ter no mínimo 2 pessoas ali. Então o relacionamento é construído através de 2 pessoas. Então se um falha, o outro também provavelmente errou, porque ninguém é perfeito. Então eles vão falar, eles vão trocar muito isso, se questionar onde eu errei, aonde eu acertei, o que eu poderia fazer melhor. O David, ele tem, se eu não me engano, 4 filhos, então ele fala muito isso, que ele não se imagina vivendo uma vida longe da esposa dele, ou que ele se imagine vivendo uma vida onde ele acorde numa casa onde os filhos dele não estão, que é o que aconteceria caso eles se separassem. Ela provavelmente ficaria com a guarda das crianças e ele não veria os seus filhos ao longo do dia, ele só veria lá no final de semana, eles iriam acordar em casas diferentes. Então, aquilo dali é algo que pesa muito pra ele, o relacionamento com os filhos, né? Eles também têm uma vida muito apertada financeiramente, então ele se sente muito frustrado por não poder proporcionar uma vida, assim, de extremo conforto para a esposa dele. Eles contam muito as moedas, né, assim, pro dia a dia, diferente da Carrie, onde ela tem uma vida muito confortável, mas um tanto quanto vazia, da presença do esposo, a falta de um filho, que era o que ela mais desejava. Então ela se sente muito vazia, apesar de ter uma condição financeira muito boa. Então eles vão conversar muito sobre as frustrações e como lidar com elas. Pra mim, a história, como eu disse, é muito boa, eu achei ela excelente, porém ela não é nada surpreendente, por isso, menos 1 estrelinha. E eu gostei muito, gente, desse meu primeiro contato com a Taylor. É uma autora que eu vou procurar os outros livros, vou deixar o meu pré-julgamento de lado, né, por conta da hype e tal, mas eu já vou me dedicar mais aos livros dela, porque eu achei muito interessante e eu gostei demais da escrita dela. Então, pra mim, é uma autora aí que eu vou descobrir ao longo de 2022 e eu espero que seja um ótimo descobrimento, gente. Indico demais Evidências de uma Traição. Eu particularmente não gosto de livros sobre traição, mas esse eu quis muito ler porque ele mostra o ponto de vista dos traídos. Então, pra mim, isso foi um trunfo também. Algo muito interessante que eu nunca tinha visto ser explorado. Indico demais pra vocês, leiam. É um livro curto e rápido, assim, de leitura fluida, excelente. Leiam, certo?
Lembrando que quando sair a resenha, essa resenha em vídeo, vai estar saindo simultaneamente também a resenha escrita lá no blog. Se você quiser e puder passar por lá, dá uma conferida também. E o link de onde vocês podem adquirir o livro está aqui na descrição desse vídeo também. Vocês comprando o livro ou qualquer item através do link, vocês vão estar ajudando o canal e o blog, beleza? Lembrando também que se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho e no sininho e ativa as notificações. Vem participar do nosso clube de leitura, ó, link aqui embaixo, e segue a gente nas nossas redes sociais. Em breve eu volto com muito mais para vocês. Então aguardo todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.